Olá! Começamos aqui a aula onde vou explicar o funcionamento do Photoshop. O Adobe Photoshop é um programa dedicado à criação e manipulação de imagens capaz de trabalhar por camadas, ou seja, você pode editar objetos separadamente dentro de uma mesma imagem. É um excelente programa se você precisa tratar ou manipular detalhes ou áreas específicas da imagem, bem como adicionar ou modificar cores, remover objetos indesejáveis ou adicionar objetos inexistentes e muito mais. Antes de começar, é importante você saber que eu não vou esgotar aqui todas as capacidades do programa, sob um risco de termos uma aula de mais de 10 horas de duração. Meu objetivo aqui é explicar o funcionamento básico do programa e suas principais ferramentas. Será uma aula resumida, mas mesmo assim muito grande, pois é um programa bastante complexo. Separei nessa pasta alguns arquivos para utilizarmos como teste durante essa aula. Temos aqui um arquivo RAW e 5 arquivos JPEG. É possível abrir um arquivo no Photoshop por duas maneiras: no menu Arquivo e Abrir, ou simplesmente arrastar o arquivo para dentro do programa. Aqui eu vou arrastar o arquivo para dentro do Photoshop. Com o arquivo aberto, eu vou explicar como funciona a interface do programa. À esquerda temos as ferramentas de mouse. Utilizamos essas ferramentas para manipular diretamente o arquivo utilizando o cursor do mouse. Por exemplo, aqui temos a ferramenta de arrastar e mover, ferramentas de seleção de área e ferramentas de corte. Mais tarde eu vou explicar cada uma dessas ferramentas. No painel superior temos as funções de cada ferramenta. Toda vez que selecionamos uma ferramenta, vemos aparecer acima todas as variações que podemos aplicar a uma ferramenta. No menu à direita temos os painéis de funções. Aqui encontramos uma das possibilidades mais importantes do Photoshop, a capacidade de trabalhar com camadas. Mas também temos outros painéis, como os de histórico de ações, texto e parágrafo. No topo, temos os menus do programa onde podemos acessar mais outras funções, como os filtros e propriedades do arquivo. Vou começar explicando os menus superiores mais importantes. No menu Arquivo, podemos criar um novo arquivo no Photoshop, abrir um arquivo antigo ou arquivos recentemente abertos no programa, imprimir arquivos ou salvar um arquivo. Ao clicar em Salvar, salvamos o arquivo no mesmo formato original, na mesma pasta onde ele está. Ao clicar em Salvar como, podemos escolher salvar o arquivo em um formato diferente. Podemos escolher entre vários formatos, como DNG, formato RAW da Adobe, PSD, o formato de arquivo do Photoshop que salva todas as edições e camadas feitas em um arquivo, JPEG e muitos outros. No menu Imagem, podemos ir em Ajustes, alterar várias características da imagem. Explicarei os mais básicos. Em Brilho e Contraste, alteramos a claridade e contraste entre os claros e escuros de uma foto. Em Níveis, podemos alterar o histograma da imagem e controlar também o equilíbrio entre tons claros, médios e escuros. Em Curvas, podemos trabalhar as curvas de tom do histograma da foto. Em Matiz e Saturação, podemos saturar mais ou menos as cores de uma imagem, ou modificar a tonalidade ou matiz das cores da imagem toda ou só de canais específicos. Em Preto e Branco, podemos transformar uma imagem colorida em uma PIB, com a vantagem de podermos trabalhar os tons separadamente, mesmo a imagem sendo preto e branco. Por exemplo, podemos clarear ou escurecer os azuis dentro dos tons de PIB, enquanto fazemos PIB a partir de uma imagem colorida. Em Inverter, conseguimos inverter as cores da imagem. Por exemplo, o preto fica branco e o branco fica preto. Por fim, em Remover Saturação, eliminamos de uma imagem toda a informação de cor, parecido com o menu preto e branco, mas de uma maneira mais simples. Ainda no menu de imagem, temos a possibilidade de deixar o Photoshop corrigir automaticamente os tons, contraste e cor da imagem. Essas funções são automáticas e muitas vezes não refletem o tratamento que queremos aplicar nas nossas fotografias. Abaixo, podemos definir o tamanho da imagem. Neste box é possível redimensionar a imagem para um tamanho maior ou menor, usando as medidas digitais de pixel ou até mesmo centímetros. Também podemos modificar a resolução da imagem através dos DPI. No tamanho da tela de pintura, podemos modificar o tamanho do quadro em que a imagem está inserida. No Photoshop, o tamanho do quadro não necessariamente é o tamanho da imagem, e podemos editar o tamanho do quadro da imagem neste menu sem mexer no tamanho da imagem em si. A seguir, no menu de rotação de imagem, podemos girar a fotografia ou até mesmo invertê-la, tanto horizontalmente como verticalmente, podendo espelhar a imagem caso seja necessário. Na aba de filtros do menu, o Photoshop oferece uma gama variada de efeitos para serem aplicados à imagem.
Mais à frente, vou mostrar como aplicar estes filtros de maneira criativa à imagem, mas o que recomendo mesmo é que você teste todos para entender o que cada um faz. Existem alguns bem interessantes, como os de desfoque gaussiano, que imita o desfoque da lente, ou filtro de máscara de nitidez. Agora que você já sabe a função dos principais menus superiores do Photoshop, já é possível aplicar alguns efeitos na imagem. Na tabela de ferramentas à esquerda, temos as ferramentas de seleção, que estão englobadas nestes três ícones. Estas ferramentas nos permitem selecionar áreas específicas da imagem e aplicar efeitos somente nessas áreas. Por exemplo, ao usar a ferramenta de seleção retangular, podemos escolher uma área específica da imagem e aplicar, por exemplo, o efeito de dessaturação somente na área selecionada. Há várias maneiras de fazer a seleção de uma área na imagem. Podemos selecionar uma área retangular, como já visto, uma área redonda, ou até mesmo fazer um desenho da área que queremos selecionar com a ferramenta de laço ou laço poligonal. No laço, desenhamos de forma livre com o mouse. No laço poligonal, vamos definindo a seleção marcando os pontos das arestas. Com a ferramenta de varinha mágica, podemos selecionar na imagem cores parecidas. Quando escolhemos a varinha mágica, podemos definir em cima a tolerância da ferramenta. Quanto menor a tolerância, menor será a capacidade da ferramenta de selecionar cores diferentes. Quanto maior a tolerância, maior a capacidade. Toda vez que temos uma área selecionada na imagem, todos os efeitos utilizados só serão aplicados à área selecionada, nunca à imagem inteira. A seguir, vou demonstrar isto com alguns exemplos. Ao selecionar a área azul da piscina na parte superior da imagem com a ferramenta de laço poligonal, posso usar, por exemplo, o filtro de desfoque, para deixar a água com aparência de desfocada pela lente da câmera. Com a varinha mágica, poderíamos, por exemplo, selecionar os azuis da imagem para modificar somente esta cor. Ao usar uma tolerância baixa, vemos que a ferramenta não seleciona muitos azuis. Por isso, eu vou aumentar a tolerância da ferramenta para que ela seja menos exigente com cores iguais. Ainda assim, a ferramenta ainda não selecionou toda a área azul. Por isso, eu vou fazer outra seleção enquanto pressiono a tecla Shift do teclado. Ao pressionar a tecla Shift, você pode ver que aparece um ícone de positivo ao lado do cursor de seleção. Isso quer dizer que agora estaremos adicionando uma seleção à seleção já existente. Irei fazer isto até que quase toda a área azul da piscina seja selecionada. Terminada a seleção, abrirei o menu de matiz e saturação para modificar a matiz e saturação da cor da água, que é a nossa área selecionada. Outra técnica legal é a possibilidade de desselecionar somente uma área específica. Ao manter pressionado o botão Alt do teclado, quando se utiliza alguma ferramenta de seleção, podemos escolher uma área para ser removida da seleção existente. Veja o sinal de negativo que aparece ao lado do cursor de seleção. Ao desselecionar a parte de cima com o laço poligonal, deixamos selecionado somente a área de baixo, diminuindo a área de seleção. Veja agora como, ao aplicar a matiz e saturação, este efeito só incide na área selecionada. Podemos também utilizar a ferramenta Mover para arrastar somente uma área selecionada da imagem e fazer assim uma modificação, mas seria melhor fazer isso criando uma nova camada para essa seleção. Agora que você já entende os menus de controle e efeitos, mais as ferramentas de seleção, vamos à parte mais essencial do Photoshop, as camadas. Para isto, vamos trocar o arquivo de exemplo e abrir outro. Veja que ao abrir um novo arquivo, uma nova aba aparece. Isso quer dizer que podemos abrir ao mesmo tempo dentro do Photoshop vários arquivos ao mesmo tempo e podemos alternar entre estes arquivos sem problemas, como estou fazendo agora. Neste novo arquivo de exemplo, vou mostrar como funcionam as camadas dentro do Photoshop. Ao utilizar várias camadas no Photoshop, é como se estivéssemos colocando uma imagem em cima da outra. Por exemplo, vou criar aqui uma camada nova e com a ferramenta de pincel vou fazer um desenho qualquer nesta camada. Repare que agora o desenho feito na camada superior está separado da camada de baixo, que contém a imagem, e essas camadas podem ser modificadas separadamente. Não há um limite para números de camadas. Você só deve estar ciente que a camada superior sobrepõe a camada de baixo, e nós podemos interferir nesta ordem de sobreposição, ao arrastar as camadas para cima ou para baixo. Vamos voltar à imagem original? Eu vou fazer isto deletando as camadas que criei arrastando-as para a lixeira. Com a ferramenta de seleção circular, vou selecionar uma área ao redor do olho do retratado. Como não quero modificar a imagem na camada original, eu vou criar uma camada nova com esta seleção a partir da camada selecionada. Eu vou fazer isto indo ao menu Camadas, Nova e Camada via cópia, ou simplesmente apertando Command J ou Ctrl J para Windows.
Veja que agora uma nova camada foi criada a partir da seleção, e esta camada pode ser manipulada livremente sem interferir na camada inferior. Neste caso, vou usar a ferramenta de transformação para aumentar o olho do retratado. Assim podemos alcançar uma maior simetria no rosto, ficando ambos os olhos do mesmo tamanho. Ao clicar no ícone de esconder camada, podemos ver como ficaria com e sem esta mudança. Para suavizar as emendas da camada nova com a camada de baixo, vou utilizar a ferramenta de borracha para apagar os cantos da camada superior. Para isso, eu tenho que selecionar a borracha no menu da esquerda e me certificar que a camada que quero modificar é a camada selecionada. Vou utilizar a ferramenta de zoom para facilitar esta modificação. Podemos ampliar a visualização clicando com a ferramenta de zoom ou diminuir, mantendo o Alt pressionado e clicando com o mouse. Agora, com a ferramenta de borracha, podemos ir apagando aos poucos as bordas indesejadas da camada. Podemos controlar o tamanho da borracha no menu superior, adaptando-a às nossas necessidades. Veja só como é fácil. Aqui eu vou abrir a terceira imagem para continuar explicando como funcionam as ferramentas do Photoshop. Eu não disse isso no início da aula, mas é bem comum começarmos nossos trabalhos no Photoshop duplicando a primeira camada. Assim a gente pode realizar todas as alterações na camada superior e, caso dê algo errado, basta apagar a camada duplicada e voltar à camada original. Para fazer uma cópia da camada, basta usar o comando Ctrl J ou ir em Camada, Nova, Camada via Cópia. Já na camada de cima, vou apresentar a você os pincéis de subexposição e superexposição que ficam na aba esquerda de ferramentas. O pincel de subexposição clareia as áreas pintadas e o pincel de superexposição escurece as áreas pintadas. Nesta imagem, eu vou utilizar o pincel de subexposição para clarear algumas áreas que considerei escuras e escurecer outras que considerei claras demais. Realizadas as alterações, posso salvar essa imagem de duas maneiras. Ao usar o comando Ctrl S, a janela de salvar arquivo se abre e você deve escolher onde salvar o seu arquivo e em que formato. Se eu escolho salvar este arquivo em JPEG, perderei todas as informações de camadas, já que o formato JPEG não consegue manter essas informações. Se eu escolher salvar em PSD, o formato do Photoshop, aí eu vou manter todas as informações de camada e, consequentemente, eu vou poder alterar este arquivo novamente no futuro. Agora eu vou voltar à nossa primeira foto de exemplo. A ferramenta de pincel de recuperação é uma das mais utilizadas no Photoshop. Ela tem a função de controlar manchas e pequenos detalhes em certas áreas da imagem. Nesta imagem, eu vou aplicar a ferramenta em duas coisas que desejo remover: a tampa de ralo que se encontra ao lado da piscina e pequenas manchinhas que vemos na pele do rosto da modelo. Para ambos, podemos utilizar o pincel de remoção de manchas. Para utilizar essa ferramenta, basta pintar a área que não condiz com o restante da textura ao redor. No caso, eu vou pintar o ralo. A ferramenta automaticamente usará seu algoritmo para preencher este espaço com a textura presente ao redor, fazendo a mancha sumir. A mesma coisa será feita no rosto da modelo. Com essas ferramentas fica muito fácil uniformizar e remover pequenas manchas da pele e até mesmo remover pequenos objetos indesejáveis do cenário. Eu vou abrir agora outra imagem para apresentar a ferramenta de texto. Com ela, podemos acrescentar escrita às nossas fotografias. Para fazer isso, basta clicar na ferramenta à esquerda e clicar em qualquer canto da imagem. Ao escrever o que queremos, uma camada de texto será criada. A camada de texto é uma camada especial que pode ter seu conteúdo modificado através do painel de texto à direita. Lá podemos modificar o tipo e tamanho da fonte, cores e também a organização do texto através da tabela de parágrafo. Neste caso, vou tornar maior o texto que escrevi utilizando outra ferramenta, a transformação. Ao usar o comando Ctrl T, podemos aumentar, diminuir e esticar a camada selecionada. Eu vou fazer isso com o meu texto mantendo a tecla Shift pressionada, pois desta maneira o texto será aumentado de maneira proporcional. Se a gente não segurar a tecla Shift, a transformação acontece sem controle de proporções, assim. Após isto, modificarei a fonte do texto através do painel. Vou mudar a fonte utilizada para outra e modificarei também a cor do texto. Em todas as caixas de cores do Photoshop, podemos escolher a tonalidade através da coluna à direita e a saturação da cor escolhida através do campo à esquerda. É bem fácil. Como neste caso quero que a cor do texto seja a mesma que a da floresta, eu vou levar o cursor do mouse até lá.
Repare que o cursor do mouse agora é um conta-gotas. Ao clicar na cor desejada, o Photoshop define a cor na tabela de cores a partir do lugar clicado. A ideia central do Adobe Photoshop é que você seja capaz de fazer uma mesclagem das camadas e consiga trabalhar essas camadas de maneiras diferentes. Para demonstrar isso, eu vou utilizar a ferramenta Pincel. Criarei uma nova camada acima da camada da foto e nesta camada eu vou realizar uma pintura rápida sobre uma determinada área da foto, as árvores da floresta. É possível utilizar vários formatos diferentes de pincel. Para esta fotografia, eu utilizarei um pincel de bordas suaves. Também podemos controlar o tamanho dos pincéis do Photoshop na barra superior ou através de atalhos no teclado, usando as teclas de colchetes. Utilizarei um pincel azul com bordas suaves para fazer a pintura das árvores. Para pintar as bordas, eu vou usar um pincel menor para que o trabalho fique mais fácil e mais detalhado. Perceba agora que a pintura feita está na camada superior, separada do fundo. O Photoshop oferece diferentes maneiras de mesclagem de camadas. Podemos controlar a opacidade, ou seja, o grau de transparência de uma camada, por exemplo. E podemos também controlar a maneira como as informações da camada superior interagem com as informações da camada inferior, através do menu de modos de mesclagem. Veja como a camada pintada de azul passa a interagir de maneira diferente com a camada de baixo, à medida que eu modifico o modo de mesclagem. É possível também no Photoshop que a gente abra arquivos de formatos diferentes. Por exemplo, aqui na pasta dessa aula eu tenho um arquivo em formato RAW. Ao abrir um arquivo RAW no Photoshop, a gente não consegue manipular diretamente o arquivo. A gente tem que fazer o que a gente faria no Lightroom, por exemplo. Então a janela do plugin Adobe Camera Raw vai ser aberta dentro do Photoshop e a gente vai ter que fazer o processamento desse arquivo RAW e só então a gente vai conseguir abrir esse arquivo dentro do Photoshop. Parecido com o que a gente tinha feito no Lightroom. O Lightroom acaba sendo uma opção mais fluida para poder editar arquivos RAW, porque o Photoshop a gente tem que abrir arquivo por arquivo, então editar cada um dos arquivos e depois manipular esses arquivos no Photoshop. No Lightroom a gente tem aquele sistema de bibliotecas que agiliza mais o processo para a gente. Chegamos ao fim da nossa aula. É sempre bom lembrar que esta aula é uma apresentação básica às principais funções do Photoshop. Mesmo sendo uma aula introdutória, o conteúdo é imenso, por isso não se assuste se você não conseguiu captar tudo de uma só vez. Assista às aulas quantas vezes forem necessárias e principalmente pratique bastante. Você pode misturar muitos efeitos e tratamentos diferentes no Photoshop, todos já apresentados aqui. Quando sentir que já domina o programa, me procure para o curso avançado. E até a próxima aula.